Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como foi a nossa experiência com vivência prática de um quadro de restrição de crescimento intrauterino seguido de um parto prematuro. Se você está pesquisando sobre esse assunto porque provavelmente você está passando por algo parecido ou você conhece alguém que esteja vivenciando isso, fica aqui que eu vou contar tudo sobre como foi para nós, tá bom? Então vamos lá! Então, gente, o objetivo desse vídeo é trazer a nossa experiência, né, na prática, como que foi, contar tudo pra vocês. Até porque o único vídeo que tem aqui nesse canal a respeito de gestação foi o vídeo em que eu contava pra vocês que eu tava grávida. E aí, logo em seguida, eu descobri essa restrição de crescimento. E aí, eu não tive mais estrutura pra gravar nada, porque aquilo mexeu muito comigo. Eu pesquisei muito sobre o assunto, achei alguns vídeos aqui no YouTube, mas de vivência, sabe, assim, de vivência prática, eu não achei muito. Então eu resolvi gravar esse vídeo para tentar ajudar vocês, principalmente você que tá passando por isso, que tá se sentindo perdida, tá preocupada, não sabe como que vai ser o futuro do seu bebê. Fica aqui que eu quero conversar com você sobre a minha experiência e te encorajar a ter fé, a ter força para passar por essa situação. Para quem não me conhece, meu nome é Lamara Luísa, eu tenho 25 anos e eu tenho uma filha, o nome dela é Beatriz e atualmente ela está com 11 meses de vida. E é a minha única filha, foi a minha primeira e única gestação e eu quero contar tudo para vocês. A restrição de crescimento intrauterino é uma condição que pode surgir em qualquer gestação. As principais causas que podem levar a esse acontecimento são o consumo de cigarro, drogas, bebida alcoólica, o surgimento de diabetes gestacional, um quadro de hipertensão, né, durante a gestação. E comigo, eu não tive nenhum desses fatores, né? Eu não tive nada disso. Realmente, ninguém entende por que aconteceu isso comigo. Eu tive Covid em julho do ano passado. Então, como os estudos sobre a Covid ainda são muito recentes, a gente ainda não sabe, né, se foi motivado pela Covid em si. Mas quando eu tive a Covid, eu fiquei muito bem, assim, a única coisa que eu tive, assim, de sintoma característico foi a perda de olfato e de paladar. Mas de resto, assim, eu fiquei muito bem, não tive febre, nem nada do tipo, não precisei de internação, nem nada. Graças a Deus eu fiquei muito bem. E aí, um certo dia, a gente tava fazendo uma consulta de rotina, né, enfim, de pré-natal, na consulta de pré-natal. A obstetra nos solicitou o exame de ultrassonografia morfológica com Doppler, para poder ver a questão de fluxo, né, fluxo sanguíneo das artérias, tanto da mãe quanto do bebê. E aí, nesse exame, eu lembro que eu tava com 32 semanas. E aí, durante o exame, o médico falou assim: olha só, mãezinha, seu bebê, sua bebê, na verdade, porque a gente já sabia o sexo, a sua bebê, ela tá bem, ela não tá em sofrimento, só que eu percebi que as artérias do seu útero não estão mandando nutriente da forma que deveriam para ela. Então, é bom você ver com a sua obstetra para repetir esse exame de uma forma mais detalhada, para poder identificar se isso realmente está acontecendo. Dali eu já fiquei preocupada, né? E aí eu lembro que no laudo dele, ele colocou assim que a gestação era de 32 semanas, né? Só que o feto apresentava um tamanho de um feto de 30 semanas. Aí eu falei, beleza,
tá, já fiquei preocupada. Me senti muito tensa, né? Eu fiquei tensa, porque eu não sabia direito o que que era. E aí, na outra semana, depois que a gente fez essa morfológica com Doppler, a gente teve uma consulta com a obstetra e eu mostrei, né, pra ela. Aí ela foi e fez conforme o médico que tinha feito a ultra recomendou. Ela me encaminhou pra uma clínica de medicina fetal, né, especializada. E aí eu fui lá fazer esse exame pra poder comprovar. Aí ela já falou assim pra mim, ó, sua bebê é uma bebê PIG. O que que é PIG? É pequena pra idade gestacional. Isso aí já é certeza. Agora a gente vai fazer esse Doppler mais detalhado pra descobrir se tá faltando nutriente pra ela ou se ela é só um bebê PIG, pequenininha mesmo, porque eu, Lamara, não sou tão alta, então ela poderia ser pequena por isso, enfim. Aí a gente fez o exame. Quando a gente fez o exame, a médica constatou, olha, realmente a sua bebê é uma bebê PIG, mas ela é uma bebê PIG porque não tá chegando nutriente suficiente pra ela. E ela me mostrou lá certinho, olha, tá vendo aqui? Isso aqui é o cordão umbilical. E aí, no cordão umbilical tava tudo ok. O problema foi na artéria uterina direita. A minha artéria uterina do lado direito tava, como é que eu posso dizer? Estreita, era como se ela tivesse se estreitado, não sei se esse é o termo, e ela tivesse parado, né, de mandar nutriente pra neném. A esquerda tava 100%, graças a Deus, ela tava mandando nutriente tranquilamente pra neném, mas a direita não. E aí, eu tô até aqui com o laudo, ela escreveu assim, ó, feto com restrição de crescimento estadio 1 com Doppler normal. Recomendado segmento ecográfico com Doppler em 1 semana. O que acontece? Quando você tem um quadro de restrição de crescimento intrauterino, tem os estágios, né? E aí, o estágio mais, assim, grave é o 3, que é um estágio onde a mãe não pode fazer esforço nenhum, ela tem que praticamente ficar internada, porque ela tem que fazer um Doppler quase que todos os dias, para poder observar se esse neném tá bem, se a quantidade de líquido tá ok, se ele não tá em sofrimento, enfim. No meu caso, eu tava no estágio 1, que exige um acompanhamento de Doppler semanal, né? Dali em diante, uma vez por semana, pelo menos, eu ia ter que fazer um Doppler. E o parto seria induzido com 37 semanas. A gente ia aguardar chegar na semana 37 para poder induzir o parto, porque não poderia passar disso. Só que, quando eu fiz a ecografia, eu já estava de 30 e... Deixa eu ver aqui. Eu já estava de 34 para 35 semanas. Eu acredito que eu já estava com 35 semanas. E quando eu recebi esse resultado, esse diagnóstico, digamos assim, eu fiquei muito mal, assim, mas muito mal mesmo. Principalmente porque, aqui ó, tava com idade gestacional de 35 semanas e 2 dias. E aí, ela colocou aqui que o peso fetal estava abaixo do percentil 2,5. E a circunferência abdominal do bebê no percentil 7. E aí, eu fiquei muito triste, né? Eu me senti muito... Eu me senti sem chão, na verdade, porque eu não imaginava. A partir desse diagnóstico aqui, a minha gestação passou a ser de alto risco. Então, aquilo mexeu muito comigo, sabe? As incertezas, eu tinha muita... Infelizmente, eu tinha muitas dúvidas, né? E eu sou uma pessoa que, quando eu tenho muitas dúvidas a respeito de um assunto, principalmente se diz respeito a mim, ou a pessoas próximas a mim, eu vou e pesquiso muito. E, assim, eu li coisas muito difíceis de se ler, assim, de possíveis
possível parto prematuro, que chegou a ser o meu caso, mas já a gente chega nessa parte, de bebês que, meu Deus do céu, ficam não sei quantos meses internados, ou até mesmo que nem sobrevivem, ou que começam a entrar em sofrimento fetal, né, na hora do parto, enfim. Foram coisas terríveis, assim, que eu li, né, sobre. E eu fiquei muito, nossa, só Deus sabe como é que eu fiquei. Pra minha família, obviamente, meus pais, né, o pessoal da minha família, eu não externava essa tristeza, assim, profunda que eu tava. Mas só eu e Deus e o meu marido sabemos como é que eu fiquei. Eu fiquei muito mal, eu fiquei com muito medo. Eu meio que não tava mais tão animada, assim, porque, assim, eu queria fazer umas fotos, né, pra poder registrar todo aquele momento que eu tava vivendo, da gestação e tal. Só que eu desanimei muito, sabe? Eu acabei que fiquei sem ânimo pra fazer isso. E em tudo eu vi a mão de Deus agindo. Porque algumas semanas antes, e aí, gente, se você não acredita, ok, espero que vocês me respeitem, tá bom? Porque eu acredito que Deus fala com a gente, sim. Eu acredito em Deus, eu acredito que Ele fala com a gente, eu acredito que Ele usa pessoas pra falarem com a gente também. E algumas semanas antes de eu descobrir, né, de eu ter esse diagnóstico de restrição e tal, a gente tava na igreja, no culto, e aí uma moça, né, uma mulher tava trazendo a palavra naquele dia, e aí ela chamou a gente e falou assim que a minha filha era pra glória de Deus e que eu ia ver o que Deus ia fazer através da minha gestação e através do nascimento dela. Que no dia do nascimento dela, os médicos não vão entender, mas eu vou saber eu saberia, né, que seria a mão de Deus que estaria agindo ali. E eu acredito que tudo isso foi pra honra e glória de Deus e pra eu saber que Deus cuida de mim. Não que eu não soubesse, mas eu tava precisando dessa reafirmação de cuidado. E eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito assustada. Mas em todo momento eu pedi a Deus pra acalmar meu coração, pra me trazer bons pensamentos, pra que eu não ficasse pensando coisas negativas, né, a respeito disso. E que eu tivesse força, principalmente, pra passar por essa situação. E aí, eu fiz esse exame, né, esse Doppler aqui que comprovou que eu realmente estava, que a neném realmente estava com restrição de crescimento. Eu tava com 35 semanas e 2 dias, tá aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Idade gestacional, não sei se vocês vão conseguir ver, idade gestacional de 35 semanas e 2 dias. Não sei se tá dando pra ver, mas é isso. E aí, quando foi, eu fiz esse Doppler, eu acho que era uma quinta-feira. Quando foi na quarta-feira da outra semana, eu comecei a perder o tampão. E aí eu lembro que eu fui até o hospital, né? Porque assim, gente, eu entendia mais ou menos sobre esse processo, né, do trabalho de parto, porque eu tinha pesquisado muito. Só que, quando eu comecei a perder o tampão, eu fiquei preocupada por causa desse quadro. Eu não sabia, né, assim, se isso era normal, se eu tinha feito alguma coisa que tivesse provocado essa perca do tampão, enfim. E aí eu tive que ir pro hospital. Chegando lá no hospital, o médico falou que era tranquilo, tava tudo bem, eu não tinha dilatado, que eu podia voltar pra casa tranquilo. E aí eu voltei pra casa. Quando foi na sexta-feira, à noite, durante o dia, eu fiquei sentindo cólica o dia inteiro. Mas quando foi à noite, eu comecei a ter contrações. Só que não eram contrações ritmadas, entendeu? Elas não eram ritmadas. E assim, não consegui dormir a noite inteira sentindo dor. Quando foi no sábado, durante o dia, eu continuei sentindo cólica, mas não com contração.
Aí, quando foi à noite, eu comecei a ter contrações ritmadas. E aí, era uma dor terrível. Além de sentir dor na frente da barriga, eu sentia também nas costas. Muita dor, muita dor, muita dor. E eu não dormi também. Quando foi no domingo pela manhã, eu fui pro hospital. Aí eu já tava com 36 semanas e 3 dias de gestação. Eu fui até o hospital e lá os médicos fizeram um exame em mim, né, de toque, e eu já havia dilatado 7 centímetros, gente. Eu havia dilatado 7 centímetros. E assim, de uma forma totalmente natural, sem zero indução, zero intervenção, nada. Totalmente natural. Eu cheguei a dilatar até 7. E aí, né, eu não vou entrar em detalhes, porque aí seria mais um relato de parto. Como o foco aqui é a restrição de crescimento intrauterino e o parto prematuro, eu vou focar logo para a hora que ela nasceu. Quando ela nasceu, a médica falou bem assim, a pediatra falou bem assim: podem ficar tranquilos que essa neném aqui é muito saudável, ela tem muito mais saúde que muito bebê de 3 quilos. Por que ela falou isso? Porque ela nasceu, a minha filha nasceu com 1,9 kg, menos de 2 quilos. E ela nasceu com 1,9 kg e nasceu medindo 41 centímetros e meio. 42 centímetros e meio. Ela nasceu medindo 42 centímetros e meio. Então, assim, ela era muito pequenininha, né? E o bebê, para ser considerado prematuro, ele tem que nascer até 36 semanas, né? E 6 dias, se eu não me engano. A partir de 37 semanas, ele já não é considerado prematuro mais. Então, assim, por muito, muito, muito pouco, a minha filha não nascia prematura, né? Mas ela acabou nascendo prematura. E além de nascer prematura, ela nasceu com muito baixo peso. Mas assim, graças a Deus, ela nasceu super bem, ela não precisou de ir pra UTI, ela não precisou de ficar em incubadora, nem nada. Graças a Deus, ela nasceu muito bem. Só que assim, pra piorar toda a situação dessa questão do baixo peso, por ela ter nascido prematura, ela não sabia sugar. Então, ela não pegou meu peito. Eu tinha pouquíssimo leite, né? Eu tinha gotinhas de leite no seio. E a gente sabe que a amamentação, para que haja produção, a gente precisa do estímulo, né? Da sucção. E aí, a gente ficou tentando por meses, assim, por um mês, para ser mais exata, fazer com que ela aprendesse a sugar, e ela não aprendeu, infelizmente. Então, a minha filha fez uso de fórmula desde o primeiro dia de vida. E isso pesou muito pra mim, sabe? Eu fiquei muito, muito, muito preocupada. Eu temia tantas coisas. Eu temia que ela não ganhasse peso, eu temia que ela precisasse ser internada, né? Mesmo a gente já tendo alta, eu tinha muito medo dela precisar voltar a ser internada. Eu temia um distúrbio no crescimento dela. E foi um momento muito difícil pra mim. Também posso gravar um vídeo contando detalhes sobre esse momento, se vocês quiserem. Mas foi um momento, assim, muito difícil pra mim, o pós-parto. Principalmente porque o meu esposo estava fazendo um curso e ele não estava presente aqui comigo todos os dias, ele só vinha pra casa no final de semana. Então, foi difícil, foi uma barra pra mim. E eu tinha muito medo, gente, mas quando eu falo de muito medo, assim, é o máximo de medo que vocês puderem pensar. Dela não ganhar peso, dela não se desenvolver, dela adoecer, sabe? A gente ficou fazendo acompanhamento no banco de leite por um mês, mas infelizmente meu leite secou. Ela não aprendeu a sugar e, enfim, não conseguia amamentar. E aí, na primeira consulta que eu tive, eu e ela, né, tivemos também, porque foi a minha consulta de revisão de parto e a consulta dela, né,
que é uma consulta que o bebê tem que fazer nos primeiros 9 dias. Até 9 dias, né? E aí, na primeira consulta dela, a médica nos encaminhou para fazer um acompanhamento que se chama estimulação precoce. Depois se vocês quiserem, eu também posso trazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas basicamente é um acompanhamento que o bebê prematuro, né, não só o bebê prematuro, mas bebês que nascem com algum tipo de deficiência, com algum tipo de comprometimento no desenvolvimento, é indicado que eles façam esse tipo de acompanhamento, que nada mais é do que um conjunto de ações e atividades e acompanhamento mesmo, assim, para que o bebê não tenha nenhum tipo de atraso no desenvolvimento. E, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. A minha filha faz esse acompanhamento até hoje. E a gente faz numa escola pública aqui de Brasília, né? Tudo pelo governo, graças a Deus. A gente faz esse acompanhamento 2 vezes por semana. As professoras dela são maravilhosas. E graças a Deus, em primeiro lugar, por ter usado essa médica para nos encaminhar para lá, a gente tem visto grandes avanços, né? Porque a Beatriz, ela tava demorando para engatinhar. E graças a Deus e pela intervenção precoce, a gente conseguiu que ela engatinhasse. Mas assim, gente, ela é muito esperta, graças a Deus. Eu não vejo nenhum prejuízo no desenvolvimento dela. Posso falar pra vocês, não vejo até hoje. Graças a Deus, ela já tenta falar algumas palavras hoje em dia, já engatinha, já fica em pé com apoio, se segurando nas coisas. E quando eu olho pra trás e vejo todo o medo que eu tinha relacionado ao desenvolvimento dela, eu vejo que Deus foi fiel em tudo. Em tudo. Eu sei que tem muitos casos de mães que infelizmente têm prejuízos no desenvolvimento dos bebês, né? Que são prematuros. Eu sei que tem bebês que ficam internados por meses, né? Tem muitas mães que recebem alta e seus bebês ficam lá. E, meu Deus do céu, eu não consigo nem imaginar. Eu agradeço a Deus todos os dias, por tudo que a gente passou, porque nos fortaleceu, nos ensinou. E eu vi a mão de Deus em cada momento. A minha filha não precisou ficar internada em incubadora. A minha filha não precisou ficar internada em UTI neonatal. A minha filha, graças a Deus, a curva de crescimento dela é ascendente. A gente não teve nenhum tipo de queda, né? Então, assim, peso normal, estatura normal, perímetro cefálico normal, desenvolvimento das habilidades dela também, graças a Deus, tudo normal. E eu só tenho a agradecer mesmo a Deus e dizer pra você que recebeu esse tipo de diagnóstico de restrição de crescimento, não se desespera. Coloca todas as suas preocupações e ansiedades naquele que pode resolver, naquele que pode trazer paz e acalmar o seu coração. Porque eu tenho certeza que ele vai te dar paz. E que o desfecho da história, ele já escreveu. Então fica tranquila. Fiquem tranquilos também, papais. Coloquem nas mãos de Deus que vai dar tudo certo. E é isso, gente. Hoje, olhando pra trás, já vai fazer 1 ano disso tudo. E meu Deus do céu, eu não imaginava que a gente chegaria tão longe, sabe? Não que eu imaginasse que eu fosse perder minha filha, mas é que na minha cabeça eu não sabia o que podia acontecer. Eu tinha medo de fazer planos, porque eu não sabia do futuro, eu não entendia. E eu fiquei muito assustada mesmo. Mas graças a Deus, eu tô aqui 11 meses depois pra dizer que deu tudo certo. Pra honra e glória do meu Deus, deu tudo certo. E hoje,
Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu leio todos, gente, eu leio todos. Eu vou responder também. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai gravar, ok? Então, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, por favor, não esquece de se inscrever. Se você puder deixar o seu like, eu vou ficar muito grata. E é isso, se você conhecer alguém que tá passando por isso, eu te peço que compartilhe com essa pessoa esse vídeo, para que ela possa ver, né, uma pessoa que passou por isso e que sobreviveu a isso, contando um pouco da história. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de me despedir, a gente tá nos preparativos aí da festinha de 1 aninho dela. E eu queria saber de vocês se vocês querem acompanhar esses preparativos. Se vocês quiserem acompanhar, fala aqui nos comentários pra mim, tá bom? Que eu vou gravar tudo pra vocês. Principalmente porque a gente tá querendo fazer uma festa, assim, mais econômica. Porque as coisas não estão fáceis. E é isso. Um beijo super grande. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Até o próximo. Tchau!